A gente vai conseguir ver Blumenau na Série B, na Série A, nos próximos anos? Quais são, assim, as 3 grandes dicas que tu pode deixar para esse estudante, cara? Não tinha emperrador de imprensa, é verdade. Por que o futebol não dá certo em Blumenau? O que falta para Blumenau? Porra, essa pergunta foi boa, hein? Foi boa porque eu sei que tu jogou bola com o PC. Jogamos muito. O PC joga bola pra caramba. Uma vez eu fiz uma pelada com ele. Pô, o cara joga bola. Agora aquela pergunta de $1 milhão. Você jogava bola mesmo? Metropolitano ou Beck? Falou entrevista de hoje com uma presença encantadora. Nós vamos conhecer Emerson Luiz. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores jornalistas esportivos do estado de Santa Catarina. Ele está nessa estrada desde 1990. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Muito obrigado, Alain. Lisonjeado aí, muito feliz pela lembrança, pelo convite. Esse hall aí de personalidades incríveis. Gente de muito peso que já participou, e por isso é um privilégio e é uma responsabilidade estar aqui ao teu lado, à vontade para contar um pouco da nossa história aí. Parabéns aí pela tua iniciativa, pelo programa, muito legal. Obrigado demais por atender o convite. Você sabe que as redes sociais mexem com a gente, né, cara? Então ali mandei um amigo nosso em comum, o Marcos Schiff, que inclusive é patrocinador aqui do canal, mandou, tu tem que entrevistar esse cara. E aí há um mês e meio atrás, eu tive lá na NDTV, onde o Emerson trabalha, gravando com a Lise e o Gustavo. E o Rodrigo, que eu já entrevistei também, me apresentou o Emerson. Então, ficou tudo ali dentro daquela coisa bem parceira. E o Marcos, deixa eu aproveitar, o Marcos é muito legal, um cara sensacional aqui em Gaspar, além desse trabalho com a empresa, com a esposa, faz karatê, que é fundamental, é um cara muito zen. Disciplina. Sensacional. Marcão, um grande abraço. Bom, vamos lá. Antes de ser jornalista, eu sei que tu já fazia hambúrguer, né, cara? Fazia hambúrguer, bolinho de carne, coxinha, tudo que tu possa imaginar, viu, Alan? Eu encontrei um amigo nosso também, aqui vai ser só assim, vai ser só na base das amizades, um amigo nosso, o Tony Alvorada, meu amigo, prazer demais sempre ter aí a tua companhia. Eu já encontrei ele, falei, eu vou gravar com o Emerson, conhece? Ele falou, vi desse tamanhozinho, cara. Era um tampa mesmo, desse tamanho. O Tony foi muito importante na minha vida, meu primeiro emprego, lanchonete Sônia, família Soares, e o Tonho que comandava a lanchonete, que ficava bem no centro de Blumenau, na Floriano Peixoto, esquina com a 7 de setembro, e a gente criou uma amizade muito legal, sabe? Eu era um moleque mesmo, um menino, era desse tamanho, como disse o Tonho. Aí passei a frequentar a casa dele, passei a ir pra praia com ele, aqui mesmo em Gaspar, no Gaspar Alto, na casa dos pais, enfim, a família. Eu criei um laço de amizade muito legal, foi muito marcante na minha vida. Tenho saudade do Tonho, porque ele sempre foi um cara com um coração enorme. É o cara assim que ele te passa segurança, né? Ele tem muita luz, é um cara muito gente boa, é um cara do bem. Cara bom para negócios. Primeiro emprego foi com ele? Foi o primeiro emprego. E aí, recordações boas? Ah, sim, com certeza. Muitas recordações, porque eu acabei saindo da escola na 7ª série por iniciativa minha mesmo, contra a decisão dos meus pais, mas queria sair porque tinha uma professora de matemática que pegava no meu pé. Meus pais foram até a escola Pedro I, na Itopava Central, lá em Blumenau, e ela bateu o pé, fomos com diretoria, todo mundo envolvido, não vai passar, enfim, aquilo me desestimulou bastante. E nós tínhamos uma onda ali de amigos, de garotada que esse time começou a trabalhar em lanchonete. Lá no Tonho, lá no Sônia, era o ponto de encontro. Só que não parava muita gente. E a gente ia lá para comer coxinha, para tomar refrigerante, para falar. Tinha uns caras trabalhando, né? Os nossos caras que a gente jogava bola, enfim. Daí eu fui para lá. No fim, nesse rodízio, acabou ficando muitos saíram. Até que a gente ficou um bom tempo lá e tenho grandes recordações, sem dúvida nenhuma. E eu peguei o boom
viu, Alan, da Oktoberfest. Sim. Anos 90, sabe? Era uma loucura. A lanchonete era um movimento, tempo que Blumenau recebia muitos turistas, tempo que vinha gente demais aqui para Blumenau. Sim. E era uma agita, era uma movimentação na lanchonete, olha, muito cheio. Época em que muita gente acabou ganhando dinheiro, porque era um movimento até fora do normal, era até demais. Tanto é que deram uma repaginada, mudaram a festa para melhor, porque era uma loucura. Blumenau se transformava naquele tempo. Você vê, né? Eu sou do estado do Amazonas e em 1992 eu estava conversando com a minha tia, lá em Manaus, e ela tinha visitado a Oktoberfest. E ela falou, Alan, tem uma festa alemã lá no sul, na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, que é uma loucura, cara. E é bem nesse período, né? De 90... Bom, começou em 84. Isso. Então, 90 ali tinha o quê? 8 anos, 6 anos de história, né? Então tava fervilhando, um ano demais. Melhor que o outro, né? Como é que tu define esse período do primeiro emprego em uma palavra, assim? A experiência. Foi o primeiro, mudou tudo, a minha vida, mudou a cabeça do moleque que sonhava em ser jogador, e a partir daquele momento tu passa a criar a perspectiva, a ter responsabilidade, a esquecer um sonho que foi uma frustração muito grande na minha vida, não ter sido jogador de futsal, de futebol, enfim, experiência e gratidão também, porque eu acho que nada acontece por acaso. Jamais me vi trabalhando em uma lanchonete, independente de qualquer emprego. Eu não me via em nenhum setor, a não ser dentro de campo, agarrado com uma bola ou numa quadra de futsal. Por isso eu defino aquele momento como um divisor de águas, sem dúvida nenhuma, na minha vida. Sim, você vê, eu também estou com 42 anos, e nós tivemos praticamente a mesma infância, porque eu fui muito jovem para o Nacional de Manaus. Joguei futsal no ABC, clube de lá de Manaus, muito conhecido, no bairro São Francisco, e joguei desde cedo no futebol de campo do Nacional. E assim, o nosso professor na época, olha só como essas coisas são incríveis, né? Ele falava assim pra gente na pré-eleção: você pode não se tornar um jogador profissional de futebol, mas você vai sair daqui um homem formado, cara. E foi o que aconteceu, porque apesar dessa frustração que nós temos, eu também tenho isso, porque o sonho de qualquer garoto é ser jogador. E a gente tem um caminho aí, por isso a gente tem que cumprimentar os professores, os treinadores, porque a maioria deles ainda leva essa filosofia, leva a sinceridade para o moleque, para os pais. Porque de 10, se sair um, é muito. É complicado, é difícil. Mas pelo fato, não deu certo, mas se tornar um cara do bem, responsável, disciplinado, o esporte ele transforma. Eu acho que esse é o caminho, não há dúvida nenhuma. Deu certo ou não, ficou pouco tempo treinando, jogando, competindo, mas pelo simples fato de você estar inserido no esporte, você cria uma responsabilidade muito grande, você vira outra pessoa. Agora aquela pergunta de $1 milhão. Você jogava bola mesmo? Olha, jogava. Qual era o teu estilo assim? Eu jogava no futsal como o central, no tempo era lá atrás, na cozinha, enfim, jogava ali, e era dava titular. O jogo de frente, isso, gostava. Aí no campo eu jogava mais com a 10 adiantada, aí era no tempo do Vasto Verde, jogava como um falso 9, enfim, parece até um oportunismo, o cara tá moleque naquele tempo jogava de 10 avançado, enfim, mas eu me tornei lá no Vasto Verde por muitas vezes artilheiro, gostava de jogar ali, não especificamente com a 10, mas jogava no meio, para frente. Só que o futebol mudou muito hoje em dia, muitos professores também, agora vai uma crítica, vamos pegar, sabe? Se posicionou o aspecto físico na frente da técnica, e naquele tempo não tinha isso, se deixava o moleque à vontade, livre para criar, livre para dançar na quadra, para dançar no futebol, mas eu tinha tudo, viu, Alan, para seguir um caminho que não deu certo por conta de uma logística, de mudança de casa, do bairro Água Verde para o Fidelis, porque aí eu não tive mais como conciliar estudo com o futsal no tempo da ABB, na Associação Atlética Banco do Brasil, no bairro Ponta Aguda. Aí tinha que optar, ou jogava bola ou estudava. Eu não tinha personalidade, eu não tinha nenhuma condição, morava com os meus pais, de decidir. Eu queria, mas não tinha, sabe,
aquele momento para chegar e decidir. Meus pais falaram, não, tu vai estudar. E com certeza isso mudou, foi um baque muito grande, mas só tenho a agradecer, porque a vida deu voltas e eu tô de alguma forma, indiretamente, ainda hoje inserido no esporte. Ligado ao esporte. É. E em que momento entra um dos nossos amigos também em comum, que é o PC? Que eu sei que tu jogou bola com o PC. Jogamos muito. O PC joga bola pra caramba. Uma vez eu fiz uma pelada com ele. Pô, o cara joga bola. Não, ele é bom, atacante. Vai pelos lados, cai pela ponta, incomoda. Jogamos muito PC e eu, porque a gente cresceu junto na Coab. Sim. A gente fez campinho no lado de casa, a gente construiu um campinho e depois a escola Jonas Neves fez uma quadra de areia, onde a gente jogou muita bola, a gente foi campeão de um torneio lá, contra um time favorito, com os experientes. É uma história muito legal que um dia ele vai te contar, porque, pô, a gente surpreendeu todo mundo, tinha 3, 4 times dentro do próprio loteamento, e o nosso era o azarão, era a molecada, e a gente voou naquele torneio, a gente ganhou dos favoritos, valia um boi, inclusive, eu lembro até hoje, ganhamos o boi, aí nós queríamos rachar o boi com o segundo colocado, eles estavam tão inconformados que não quiseram, enfim, então tá bom, deixa que a gente faz a festa, eu acho que vendemos o animal, e depois fizemos uma festa, mas foi muito legal, e a gente cresceu junto, a gente foi pro Beck tentar a sorte como jogador, aí depois já daquele meu trauma, não deu certo, como também não deu certo para ele, ser jogador, era um sonho do PC também, ser jogador, enfim, mas também, de alguma forma, fico muito feliz, porque ele é um baita de um comunicador e eu tive o prazer, o privilégio de inseri-lo na rádio, porque eu comecei, depois ele veio na sequência, o que o Danilo Gomes fez comigo lá em 1990, me jogou um gravador na mão e mandou me virar, fiz praticamente com o PC. Melhor forma de aprender, né? Melhor forma, eu fiz praticamente com o PC. O PC estava junto, me acompanhando, eu sou um pouquinho mais velho do que ele, e aí PC, vamos nessa, pega junto, enfim, ele também aprendeu nessa vibe aí de Aderbal Ramos da Silva, de Beck, de setorista, no tempo que não tinha lã, muita frescura, que a gente podia chegar, pegava o cara lá, pelado dentro do banheiro, com todo o respeito, enfim, a gente podia chegar, a gente tinha intimidade, porque a gente vivia o dia a dia de um treinamento, de um clube, de um jogo, a gente tinha intimidade. Eu fiz por muito tempo participações ao vivo dentro da Rádio Clube, principalmente da Rádio Jornal, que depois se tornou Rádio Blumenau. 6 horas da tarde eu estava lá com um fio esticado, com um ponto para fazer a participação ao vivo, entrevistava os jogadores, ia no vestiário, enfim, a gente criou essa intimidade. Não tinha assessor, né? Não tinha emperrador de imprensa, é verdade. Era direto, olho no olho com o cara. Olho no olho, a gente falava com o supervisor, eu lembro do Raimundo Metti, que era na época o supervisor, sempre muito flexível, sabe, você não pode criar muita frescura. Claro que tem que ter organização. Hoje, muita coisa mudou, tudo bem. Mas era um tempo que não vai voltar, é verdade, mas era um tempo legal. Terminava o jogo, aqueles fios de 100 metros, todo mundo enroscado. Tempo que em Blumenau tínhamos 5 rádios. Eu comecei praticamente com 5 rádios, com 5 grandes narradores, com grandes repórteres, comentaristas. Eu tive que aprender na marra e aprendi com os melhores. Tempo que havia muita concorrência para terminar um jogo, terminava o intervalo, os primeiros 45 minutos, era uma correria para ouvir o jogador que fez o gol, enfim, era gente caindo, enfim, na lama, enroscado nos fios, mas era um privilégio, era muito bom, havia concorrência, e concorrência sempre é muito bom. E findava o jogo, a gente ia no vestiário, conversava com os atletas, com os treinadores, sem frescura nenhuma, com diretores, enfim, é uma pena que isso acabou. Claro que se modernizou muita coisa, tem que ter organização, mas hoje está muito difícil, está muito chato, muito mimimi no futebol, enfim, em muitos esportes. Mas segura isso aí, que é tema para o nosso segundo bloco da entrevista com o Emerson Luiz. Para você que está nos acompanhando, deixa aquele like, faz aquele comentário, não saia daí, já voltamos. Pessoal, agora aquela pergunta também que vale $1 milhão. Para quem é de Blumenau e conhece o Emerson, Metropolitano ou Beck? Os dois. Ou nenhum. Os dois. Os dois, com certeza. Tem muita gente, Quem tem mais história? Quem tem mais história é o Beck, porque o Beck foi fundado em 1919 e o Metropolitano em 2002. Tem tempo. Aí você tem muita diferença histórica. Sim. Apesar de Recreativo, Brasil, Palmeiras, o Beck na fusão com o Palmeiras em 1980, Beck parou, que voltou, que mudou de CNPJ, é um rolo. O Metropolitano tem aí 19 anos
apenas, enfim. O Beck tem mais história sem dúvida nenhuma, porque isso foi comprovado dentro de campo com participações na Copa do Brasil, na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C, enfim, em muito mais participações no Campeonato Catarinense, mas o metrô, num curto espaço de tempo, também escreveu a sua história dentro do futebol. Mas teve muita gente, eu entendi a tua pergunta, que ainda hoje, ou pelo menos são boas essas participações, entrevistas, para tentar esclarecer publicamente, me associam a ser torcedor do Beck. Eu falei agora há pouco, o PC e eu fizemos teste no Beck. Isso foi lá na década de 90. Sim. O Metropolitano não existia, porque se existisse o Metropolitano e não o Beck, provavelmente a gente teria feito testes no Metropolitano. Também. Só existia um clube profissional na cidade, o Beck. Aí o sonho é ser jogador de futebol. Aí você vai fazer o teste onde? No Bangu? Pois Você vai é. fazer o teste onde? No ABC? Lá no Manaus? Você vai para fora do país? Não, você tem que fazer no time da cidade. Exatamente. Aí, é torcedor. Eu torci pelo Beck lá atrás, como o PC, usando novamente ele, também torceu, porque só existia na época um time. A gente esteve inclusive na ressacada lá em 1988, naquele quadrangular final, na decisão que justamente foi num domingo e na segunda foi o dia que eu comecei a trabalhar no Tonho. Olha só. Cheguei de madrugada, enfim, o Beck perdeu o jogo lá por 2-1, ônibus apedrejado e tudo, mas enfim, a gente foi lá torcer para o Beck. Mas a partir de 90, aí sai do lanchonete, em 90 entra a rádio na minha vida, eu zerei. Eu coloquei desde o princípio, Alain, eu quero ser profissional, eu quero separar as coisas. Sim. E eu acredito que quem me acompanha com seriedade, quem tem um pouco de fosfato, de raciocínio, sabe que eu sempre separei as coisas. Sempre torci para o Blumenau dar certo, sempre torci para o Metropolitano dar certo, mas sempre com isenção. E também com cobrança, porque tem coisa boa, mas também esses clubes erraram demais. Sim. E eu fui, e ainda continuo sendo, uma das poucas vozes a cobrar principalmente transparência das diretorias, sim, dos clubes. E isso acaba incomodando, acaba afetando dirigentes que não gostam de cobrança, não estão acostumados a serem cobrados, e torcedores patrocinados por esses dirigentes, com ingresso, com chopp, com cerveja, com viagem, enfim, que acabam tomando as dores desses diretores. Mas, enfim, profissionalismo acima de tudo. Já escrevi muitas críticas, como também já escrevi muitos elogios. Se botar na balança, o aspecto é mais positivo de cobrança do que o negativo. Bacana. Mais bom, incentivo do que crítica. é bom ouvir isso, porque tem a outra pergunta. Blumenau, maior cidade do Vale, riquíssima, com uma festa alemã que é conhecida no mundo inteiro, com um futebol pujante. O Vale do Itajaí é rico em atletas. E nós não temos, na cidade de Blumenau, hoje, um clube na Série A. Ou que seja no Campeonato Catarinense. O que falta para Blumenau? Porra, essa pergunta foi boa, hein? Foi boa porque falta muita coisa. Foi inclusive tese da minha dissertação, no meu TCC. Meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Eu coloquei por que o futebol não dá certo em Blumenau. E o Alexandre Gonçalves foi o meu orientador e ele falou assim, vamos trocar. Por que ainda o futebol de Blumenau não deu certo? A gente fez um trabalho realmente de pesquisa, eu ouvi muita gente e todos chegaram à conclusão, primeiro, a gente estava conversando fora do ar antes aqui, Alain, você precisa ter uma casa para chamar de sua. Sim. Você já morou de aluguel, tem estádio. eu já morei de aluguel, e a partir do instante que você é dono de uma propriedade, O carinho é diferente. o carinho é diferente, tudo muda, tudo, para melhor. Não tem. O Beck deu certo um tempo, é claro que não ganhou nada também. O Beck foi campeão da segunda divisão, é bom que se diga. Lá em 1987. Não ganhou o Campeonato Catarinense da primeira divisão em nenhum momento. Mas tinha uma casa, tinha o estádio de Erubal Ramos da Silva, tinha uma identidade, um estádio no centro da cidade que todo mundo gostava de ir. E muita gente que hoje torce para o Metropolitano, mas muita gente, muitos diretores, ou jogaram
ou treinaram, ou foram dirigentes do BEC lá atrás. Sim. E não recebem a mesma cobrança, digamos, que um profissional da imprensa que simplesmente Talvez transitou no outro lado de alguma forma. Deve enfim. ser porque é da imprensa, né? Aquela história, né? A Respira imprensa tem culpa. É. De alguma forma, sim. Eu acredito que em muitas coisas a imprensa tem culpa pela omissão, por não cobrar. Mas voltando, você tem que ter uma casa. Sim. O BEC morreu com o Aderbal. Ponto 1, né? Casa. Ponto um. O Metropolitano não tem. O Metropolitano deixou, e ali foi o ponto, na minha concepção, de mudança de rumo, de patamar, quando em 2013 ele estava participando da Série D do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí ele recebeu Juventude no SESI, frio, distante. O BEC nunca ganhou um título também, aquele hexagonal de 88, porque empatou muitos jogos aqui em casa. Era por pontos corridos. Porque o SESI sempre foi muito neutro. É muita É história. um estádio que foi construído... É muita história. Você, torcedor, ouça. Um estádio que foi construído para o trabalhador. Ele não foi construído, ele foi adaptado para o futebol. E mesmo assim, ele não impõe medo ao adversário. Claro que hoje em dia tem jogador que não sente. Tem jogador que com o público acaba sentindo a responsabilidade, acaba errando. Tem jogador que cresce com o público, mas muitos jogadores, falando aqui do nosso nível, acabam de alguma forma sendo influenciados. E a torcida, nesse aspecto, faz a diferença, como fazia lá no Aderbal Ramos da Silva. Aquela coisa de você, como torcedor, bater no peito e dizer, eu tô em casa, aqui quem manda? Exatamente. Somos nós. E o Metropolitano nunca mandou no SESI. Entendeu? Nunca mandou. E nesse jogo com o Juventude especificamente, lá de Caxias do Sul, empatou em 1-1. Esse foi o problema. Porque o Juventude foi aqui e fez um gol. E na volta, lá em Caxias do Sul, 0-0 e foi eliminado. Porque se o time empata lá ou vence, conseguiria o acesso para a Série C e tudo mudaria. Sim. Talvez, guardadas as proporções, seguiria o caminho que o Brusque está fazendo hoje. Sim. O Brusque está na Série B, mas o Brusque passou pela D, pela C. Um estádio alugado, que não é seu também, mas pelo menos com todo respeito, um chiqueirinho, que é o Augusto Bauer, que é do Carlos Renault, mas lá, diferentemente daqui de Blumenau, não tem aquela questão de um puxar para cá, outro para cá, o famoso ciúme de homem em Blumenau, que sabe disso, já deve ter ouvido muito isso. Tem isso? Como tem muito, não é só no futebol, no esporte, em tudo que tu possa imaginar. Tá, aí vamos para outra pergunta que também vai nesse sentido. A gente vai conseguir ver Blumenau na Série B, na Série A, nos próximos anos? O que precisa? Porque aí, tu tem a casa, beleza, é um problema. Precisa de gestão para tudo isso acontecer? A gestão é fundamental, é importante, só que nós temos um problema que hoje tem o BEC jogando a Série C, que é a terceira divisão, em Indaial. Putz. O Metropolitano vai disputar a Série B do ano que vem em Ibirama. Jogou a Série A esse ano e foi rebaixado em Ibirama. Gastou cerca de 700 mil reais para trocar todo o gramado porque não tinha uma casa. Um absurdo você sair daqui e ir para Ibirama, 80 quilômetros, para jogar futebol. Já foi assim em outras oportunidades, porque o Metropolitano, o futebol de Blumenau sempre foram dependentes do Complexo Esportivo do SESI. Sim. Sempre foram dependentes. Aí esqueceram. Onde já se viu? Você pega, uma vez eu fiz uma coluna nesse sentido, eu fiz por ordem alfabética uma relação de cidades com estádios próprios, estádios municipais. Sim. Tem bastante. Sim. Desde o pequeno, do médio ao grande. Sim. Ou regional que seja. Blumenau não tem. Por quê? Tinha uma maquete lá em 1984, que se perdeu com a enchente, e todo mundo acabou se folgando, dirigentes, empresários, políticos. Nós temos o SESI. Manda lá, né? Tá aqui, tem o SESI. E agora, aí você faz essa pergunta, como vai ser esse SESI? Tem a questão da municipalização, é uma tendência. A prefeitura estava pensando nisso, né? Tá negociando. Tá negociando. Tá a questão dos valores Isso ali. é bom? É bom por quê? Por um lado é bom. É bom pensando num macro, num todo. Exato, num porque todo. você vai abranger não só o esporte. Traz renda, traz turismo, Traz tudo. movimento hotelaria, movimento gastronomia. Timbó tudo. recebeu recentemente o Campeonato Sul-Americano Master de Atletismo. Porque Timbó hoje, no Complexo Esportivo, tem a melhor pista de atletismo do estado, que já foi em Blumenau, que não tem mais. A pista do SESI está destruída. O próprio sistema Fiesc, ele não quer mais investir naquela estrutura, quer se livrar.
mudou o foco do SESI, não é mais esporte, é educação. O SESI quer investir cerca de 90 bilhões na sua estrutura que já possui ali na rua São Paulo. Sim. No Senac. No Senac. No Senai, perdão. Senai do lado de Senai. Aço, O Senac é o comércio, o Senai é a indústria. Isso, ali entre a São Paulo e a Max Ehring, no bairro Victor Konder. Essa é a ideia deles. Passa por essa negociação com a prefeitura. Acredito que vai dar certo, porque não envolve só o esporte. Envolve eventos aqui em Blumenau. Você já viu uma cidade também que a gente não... Claro, tem a pandemia e tudo, mas pega lá atrás. Pega o retrospecto, um show em Blumenau ao ar livre. Você não tem. Você pode ter no Complexo Esportivo do SESI. Essa é a ideia da prefeitura, do turismo, trazer eventos ao ar livre. Você não tem. O último que aconteceu, o grande show em Blumenau, foi o Skol Rock. Foi na prainha que vai ser revitalizada. Gourmetizada, é verdade. E os últimos grandes shows aqui em Blumenau, da Vila Germânica, é uma única estrutura fechada disponível. Blumenau pecou muito nesse sentido. Aí a ideia é abraçar, não contemplar apenas o esporte, mas a educação, o turismo e também as próprias autarquias, as secretarias. Blumenau paga hoje, a Câmara de Vereadores, só de aluguel, 70 mil reais. É uma estrutura que poderia sair ali do centro da Alameda Duque de Caxias e quem sabe, dependendo de algumas adaptações, ser implantada dentro do próprio SESI, porque aquilo é gigante, aquilo é muito grande. Algumas autarquias também poderiam ir para o SESI. Aí vem muito jogo de interesse também, porque tem muito aluguel envolvido, aí você vai deixar de ser contemplado com um aluguel muito alto, que acaba recebendo determinada secretaria. Enfim, é um jogo de interesses complexo, muito grande, que eu acredito que vai beneficiar o futebol, sem dúvida nenhuma, o esporte, mas a gente vai permanecer com aquela ideia do passado fria, distante do SESI, só se houver alguma modificação, eu não creio, na estrutura para torná-lo ele um alçapão, não acredito, e você esquece do plano A, que é um estádio municipal, para chamar de seu, ou o Metropolitano construir o seu, que essa é a ideia deles, ou o BEC construir um dia um estádio, mas se é o que temos, eu vejo que por hora essa projeção ainda vai levar anos para a gente chegar lá onde você citou ali. Né? É uma pena. Com a municipalização, e aí tem outro problema, né, pessoal? Que é o seguinte, vai ser de quem? Do BEC, do Metropolitano, ou quem vai ser o mandatário daquilo ali? Ali não pode, nesse aspecto, já está o nome já diz, a nomenclatura, municipalização. Vai ser do BEC, vai ser do Metropolitano, vai ser de todas as modalidades que vão ser contempladas. É estilo Maracanã. Porque hoje é um absurdo, nós temos um belo ginásio que é o Sebastião Cruz, só que ele foi reformado, o Galegão, em 2008, e os gênios, com J, os gênios fizeram uma bela estrutura e não aumentaram a quadra. Hoje, Blumenau joga onde? A Liga Nacional de Futsal, no SESI. Porque lá tem uma quadra 40x20 e o Galegão não tem uma quadra 40x20. O Blumenau disputa a Liga Nacional de handebol. Primeiro, falta de visão, de conversa, de entendimento, porque você tem que ter pessoas técnicas para determinados assuntos, senão decisões políticas. Por mais que você não queira envolver, tudo bem, tem o nicho político, tem as costuras, mas você tem que trazer um cara técnico para o seu lado, para ele definir algumas coisas. Até para ser o divisor de águas, né? O pessoal, isso aqui tá tudo muito legal, mas... Alguém que entenda, alguém que conheça. Mas pela experiência que eu tenho, vamos aumentar 1 metrinho aqui. Foi isso que faltou, talvez, não sei. Gastaram um monte, sabe, na estrutura, lá 5 milhões aproximadamente, acho que foi isso aí, para tornar o ginásio, que é belo, o ginásio do Galegão é muito bonito. Ele fica muito centralizado, mas ele não consegue receber os dois times que disputam a Liga Nacional, o handebol feminino, o futsal, basquete joga lá, é bom que se diga, disputou o Campeonato Brasileiro, vôlei joga lá, legal, bacana, são modalidades contempladas, o lugar é ideal, só que deveria contemplar o handebol e também o futsal. Beleza. Mas aí, vindo o SESI com essa municipalização, a ideia é fazer tipo lá, o SESI tem várias quadras, ele tem 2 40x20, uma já basta. Uma já basta. Aí você muda a estrutura, são 2, faz uma só para contemplar todas as modalidades. Eu acredito que isso um dia vai se tornar realidade.
Torcemos. Torcemos. Terceira parte da nossa entrevista, não saia daí, já voltamos. Emerson Luiz é o convidado do Valor Entrevista de hoje e, cara, tá um papo espetacular, porque o Emerson tem muita história para contar, conhece muito bem do sistema esportivo, do Vale do Itajaí, digo também de Santa Catarina, porque você transita em todas as praças, né? Quando tem cobertura para fazer, tem que ir, né? A tua paixão mais é TV ou rádio, cara? Olha, eu acho não, tenho certeza, todo mundo que está inserido no jornalismo de alguma forma deveria passar pelo rádio. O rádio é uma grande ferramenta, é um grande professor. Eu aprendi muito com o rádio, nunca imaginei trabalhar em TV, nunca quis trabalhar em TV. Foi um convite que veio por acaso, por indicação, e eu acabei me adaptando. E eu costumo dizer para mim mesmo que a cada dia eu tenho que aprender a fazer TV, porque é mais formal, é câmera, eu sou muito desleixado em muita coisa, relaxado, olha pra cá, olha pra lá. com aparência, eu não consigo andar com um espelhinho na rua, ficar meio, enfim, eu tento ser, claro que todo mundo que trabalha com TV, ele acaba usando maquiagem. Sim. Mas eu tento ser literalmente mais transparente possível para não ter, porque tem gente que acaba se assustando quando você vê o Alan de uma forma, aqui gravando, é só um exemplo, e vê o Alan no supermercado, ou encontra ele na rua, tem gente que se assusta, porque a maquiagem faz mágica. Enfim, mas o rádio é sensacional. Dos dois, é que eu tô fora do rádio agora, aí eu tenho que me dedicar, sem dúvida nenhuma, à televisão, mas o rádio é essencial, o rádio é fundamental, embora tenha mudado bastante também, mas o rádio é legal. O rádio, eu vejo muita gente chegar na redação, saindo de faculdade sem experiência nenhuma em rádio, com dificuldades, principalmente na hora do improviso. Sim. Tu gosta de escrever? Como é que são teus textos? Eu escrevo texto à mão ainda. Eu não consigo sentar na frente do computador. Se eu venho aqui e converso com o Alan... papel mesmo. Papel, dobro. Devia ser mais organizado até nisso. Tem uns bloquinhos em casa, acabo esquecendo. Eu pego um papel A4 lá mesmo, dobro, faço as anotações. Enfim, às vezes, quando eu vou para fazer o texto, nem eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu consigo pegar algumas coisas ali, com tudo isso. Se organizar, mas no fim eu dou um jeito. Para mim é mais rápido, é mais prático eu chegar, depois de ter, por exemplo, feito uma entrevista contigo, de fazer um texto com a caneta e com o papel. Eu não consigo sentar na frente do computador e raciocinar, cada um com seu estilo, cada um com o seu jeito. Como eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo, como eu luto bastante contra tempo, às vezes o dia poderia ter mais de 24 horas, isso para mim é rápido, é ágil e acaba me satisfazendo fazendo no papel e na caneta. E Pedro Bassan, que é um baita, faz nesse estilo também. A gente vai para um papo agora, mas antes eu quero te perguntar uma outra coisa que me surgiu agora na cabeça. Para quem está fazendo jornalismo agora, sobretudo deseja trabalhar no ramo esportivo, de 90 para cá, quais são assim as 3 grandes dicas que tu pode deixar para esse estudante, cara? Mudou muito, né? Mudou muito. Leia e leia. Show. São as 3 dicas. Show. E necessariamente ouça rádio, veja TV, mas sobretudo, principalmente, leia. Leitura ainda você não pode abrir mão. Legal, bom saber. De 90 para cá, você teve que abdicar de muitos momentos com a família. Você me contou que antes você, perdia aniversário, né, perdia festas, enfim. Tem esse outro lado, eu costumo brincar, né? Tem o bônus e o ânus, que é uma verdade de qualquer profissão. As pessoas só veem o glamour, né? Como é que é o outro lado? O outro lado é difícil, é ralar, como você falou. Eu vou citar um amigo meu, Gil Campos, que eu fui no casamento dele. Aí vem uma indagação da questão do metropolitano. Essa e outra, mas vou ficar só nessa do aniversário. Gil e Josi casaram, 2007, na Artex, e eu fui no casamento. Convidado, era amigo deles. Fui com uma namoradinha, nem era a Roberta ainda.
mas chegou antes da gravata, antes do corte, eu vim embora. Eu não aproveitei a festa. Por quê? Porque eu já estava preocupado, porque cedo, de manhã, eu tive que ir para a rua Antônio da Veiga, fazer a cobertura do Metropolitano, que estava disputando a final de um torneio em Lustenau, na Áustria. Isso, acredito que é um grande exemplo, que eu podia simplesmente ignorar, chegava depois, lá perto do meio-dia, enfim, mas eu fui muito cedo para acompanhar toda a movimentação, sempre tentando, sempre ser muito profissional. E o Gil brinca que não me perdoa até hoje, porque eu larguei o casamento dele, e se fosse voltar atrás hoje, eu não faria de novo, confesso que não faria de novo, eu ficaria até de manhã, dava um jeito, acordava, ia trabalhar, enfim, mas era uma questão de responsabilidade, a TV estava começando, 2004, eu estava engatinhando ainda, foi 2007, além do casamento, muitos aniversários, festas de abrir mão, e com certeza isso passa uma imagem que a gente não trabalha no sábado, no domingo. O que eu já trabalhei, Alan, de domingo na minha vida, o que eu já viajei, sabe? Que eu já abri mão de passar com a minha família muitos domingos, muitos. Por isso você que está fazendo jornalismo, você vai folgar uma vez por mês. Você vai trabalhar sábado ou domingo. Trabalhar domingo é um saco. Eu sei porque já trabalhei muito, já viajei muito, rádio mesmo, viajei demais. TV também, viajei muito. Mas você, se você quer fazer jornalismo, se atente a isso, porque hoje não tem mais. Ou seja, independente, como o Alan. Não tem mais isso. E você chegar, trabalhar sexta-feira, bater o ponto e ir embora e só voltar segunda-feira. No jornalismo não existe isso. Tanto é que a gente está sempre trabalhando. Sim. A gente tem uma carga horária de 5 horas e 15 minutos. Tem jornalista e jornalista, qualquer profissão. Eu não consigo simplesmente chegar, desligar meu telefone e só pensar em jornalismo no outro dia. Eu preciso estar atento às informações, ainda mais hoje em dia, nesse mundo digital, cada vez mais louco, cada vez mais elétrico, cada vez vertiginoso demais, com tantas informações, com tantas possibilidades de mídia. Você não pode simplesmente ser furado, porque todo mundo hoje em dia, você sabe disso, se tornou repórter, comentarista, enfim, todo mundo dá furo. Sim. Mas você precisa estar atento ao fato, você precisa estar ligado a isso. E o jornalismo é isso aí, infelizmente. Eu chego em casa, o glamour, aí vem o glamour também do horário, a gente trabalha meio-dia, mas às vezes, hoje, por exemplo, antes de vir aqui, era 3 horas da tarde que eu estava almoçando. Às vezes eu consigo 2h30, às vezes eu estou almoçando às 4. É complicado, é difícil, é bom. Aquele prato quentinho da mamãe, em casa, meio-dia, todo mundo na mesa, isso é legal. Eu não sei o que é isso há muito tempo, e faz falta. Mas são escolhas que a gente faz na vida. A gente tem que abrir mão de muita coisa, como eu abri recentemente até do rádio, um pedido da minha filha, que eu estava trabalhando, é aquela questão, você tem que fazer 2, 3, 4 coisas também, jornalista, você não vai enriquecer, você não vai ganhar dinheiro nessa profissão, a não ser que você tenha uma emissora, que eu tenho uma, que te dá a possibilidade de trabalhar com outras mídias digitais, com rádio, com sites, com até venda. Eu também trabalho com venda, eu sou vendedor também, eu ganho uma percentagem em cima de uma venda. Aí você tem uma possibilidade. Se não, eu tive que abrir mão. Recente, a minha filha, eu estava com site, TV, rádio. É isso, estava com tudo isso. A minha filha chegou e disse: pai, vem brincar um pouco, isso em casa. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu trabalhava na Massa FM junto com o Alexandre José, só que o meu sistema era diferente. Como cada vez mais as emissoras de rádio estão deixando o esporte de lado, pode ver determinado programa. E agora o esporte, 30 segundos, 1 minutinho e deu. É uma pena que isso está acontecendo. Rádios ainda que bom que ainda estão mantidos, porque tem rádio já em Blumenau que só no site, só através da internet, em onda média, em frequência modulada, não tem mais. Enfim, aí o meu sistema era diferente porque eu gravava com o telefone. O que acontecia? Os jogos, eles terminam muito tarde.
perto de 11h30, até fazer todas as anotações, meia-noite, e eu ia para a garagem do prédio, às vezes 00h15, já fui 1h da madrugada, ficava quietinho lá para não incomodar ninguém, moro em apartamento, para fazer a gravação, para ir para o ar no outro dia. Aí a minha filha, vamos brincar, pai? Só um minutinho, minha filha, Thaís, só um minutinho, 8 anos tem a Thaís. Aí, indo da pai, no fim ela já tá com 8, tá mudando a cabeça. Quando eu ia lá, ela já estava fazendo outra coisa, eu já estava pronta para dormir. Até que um dia eu me toquei, eu não posso mais viver dessa forma. Eu também me incomodei com o vizinho, que eu mudei a minha tática, era no inverno. Ao invés de, no inverno também é brabo, de ir pro carro, eu comecei a gravar no apartamento. Aí um vizinho se incomodou, achava que eu estava narrando jogo dentro de casa. Enfim, é claro que eu não gritava na gravação, como também eu não posso falar baixo, eu preciso ter um tom de voz para o ouvinte entender. Exato. Porque eu estou falando de esporte, de futebol, e isso é emoção, eu não posso chegar, né, sem nenhuma emoção, enfim, o vizinho denunciou para o síndico, enfim, isso também pesou, mas principalmente a minha filha. Eu dei um tempo no rádio, perdi um pouco de dinheiro, dei um passo para trás, mas eu dei qualidade. 1 milhão para frente, qualidade de vida, não me arrependo, pelo contrário, foi a melhor decisão da minha vida. E hoje o que eu puder fazer, ontem estava brincando com a minha filha de joguinho, de forca, palavra cruzada, enfim, tentando recuperar de alguma forma aí, porque não tem preço. Pior coisa é se arrepender. Eu estava entrando naquela onda, e mesmo assim, apesar dessa redução, eu ainda preciso rever algumas coisas. Show! As 2 últimas perguntas para a gente finalizar o nosso papo aqui com o Emerson Luiz, que a gente tem a agenda é apertadinha, como ele está comentando aqui. Tuas relações com as redes sociais? São boas. Você usa bem? Eu acredito que sim. Eu usei muito tempo Twitter, me incomodei muito com a onda do Twitter, quando entrou o Twitter no Brasil. De informação, eu ficava enlouquecido em querer dar furo, eu ficava possesso quando era furado, eu ficava muito atento às informações, com muitas fontes. Enfim, foi um desgaste desnecessário que eu tive. Eu deixei praticamente o Twitter de lado e concentrei mais na parte geral, como um todo, de informação, mas também do meu próprio trabalho, do dia a dia. Eu faço ultimamente muitos stories no Instagram e automaticamente é replicado para o Facebook. É ali que eu vendo meu peixe de alguma forma, que eu tenho alguns parceiros. Você sabe a importância de ter esses parceiros, não há nenhuma monetização, não há nenhum envolvimento de dinheiro, mas há parcerias, como um corte de cabelo, de barba, por exemplo, de uma camisa, de algo nesse sentido, sabe? De fazer uma atividade física com uma academia, com um professor, com um personal. É dessa forma que a gente trabalha, e eu costumo dizer, não adianta você ter 50 mil, 100 mil, 200, 1 milhão de seguidores se você não influencia uma pessoa. E também costumo dizer, Alan, que se o cara me viu, por exemplo, com essa camisa e for na loja que eu estou anunciando, já está paga a parceria. Exato. Se for 2, se for 3, 4, melhor ainda. Se tu influenciar de alguma forma, e também tem a questão, tem um lanchinho, esqueci, tem a pizza, tem uns parceiros aí que são muito gente boa, mas se a pessoa for lá, for influenciada, o cara tá comendo pizza, vamos pedir uma também lá naquele lugar, e se ele fizer isso, já está pago. E tem gente do outro lado, inteligente, empresários, que sabem o poder disso, sabem a força e sabem também usar a pessoa, porque eles não fazem com qualquer um. Tem uma história por trás de credibilidade, tem uma história que você não pode ter manchas, você se queimou, é difícil, ainda mais numa cidade pequena, grande, mas pequena como Blumenau, enfim, na nossa região, em qualquer lugar, em qualquer atividade, mas nós não somos uma metrópole. Você pisou na bola de alguma forma, o vizinho está sabendo, boca em boca, respinga, isso não é legal. Sim. Enfim, é um trabalho que eu tenho feito bastante, principalmente no Instagram, mas nunca deixando de lado a informação, claro. Show, nós estamos conversando com o Emerson, que é jornalista esportivo da NDTV. Como é o teu relacionamento com os teus colegas lá? Mandar um abraço para a Lise, para o Gustavo, para o Rodrigo. É um relacionamento... Para o Alexandre. Sim, é um relacionamento bom,
Mas mudou bastante. É um relacionamento legal. Hoje tem... Rodrigo casou recente. O Rodrigo é muito gente boa. É um cara que, dentro da emissora hoje, eu tenho uma relação muito boa com ele, porque a gente joga bola junto na patota, legal. Consegui levar ele pra minha patota. O Rodrigo é um cara muito gente fina, é um cara humilde, e eu desejo muito sucesso para ele. Mas as coisas mudaram bastante, sabe? Eu sou hoje o único sobrevivente, eu costumo dizer, do Grupo ND. Desde que a emissora veio para Blumenau, foi em dezembro de 2004, muita gente saiu, muita gente entrou e eu continuo ainda até hoje lá. É o que eu digo, até quando eu não sei. E muita gente mudou, houve muita renovação na redação, muita gente nova, Sim. que, sabe, muita gente que vem com um pré-já conceito diferente, com uma visão. Tem os nichos de amizade, tem as tribos, enfim. Eu sou mais de ficar na minha. Nós tínhamos uma equipe lá atrás que era diferente. É que muita coisa mudou, sabe? A cobrança mudou de cima para baixo. Lá em cima o diretor é cobrado, o departamento comercial é cobrado, o jornalismo é cobrado por resultado, enfim. Você não tem muito tempo para interagir, você não tem muito tempo. Tem que ter um ambiente leve. É um ambiente legal. É um ambiente leve, não é carregado, não é pesado, mas falando sinceramente, em relação, ela é muito mais profissional do que pessoal. Sim. Pessoal, pra gente fechar, o Emerson vai participar do nosso quadro O Convidado Vende. Sabe vender, né? Eu tenho meus parceiros aí, gostaria que você também, dentro dessa linha, ajudasse o Alan aqui, que tem um programa muito legal, um programa bacana, de muita repercussão, você colocando aqui, ó, a sua marca, uma história melhor que a outra, vídeos novos toda semana, com certeza o teu patrocínio está aqui, porque ele está na rede mundial, vai para o mundo inteiro, e é sempre importante a gente ajudar um parceiro, ajudar alguém que está com esse conceito, que é o ideal nesse momento, é a expansão, é um conceito certo, que é a internet, porque você assiste em qualquer lugar. Entendeu? Palma da mão. Com certeza, na palma da mão. O teu nome, você, patrocinador, está na palma da mão. E muita gente assiste, repercute, isso é muito legal. Por isso, vamos ser parceiro de quem é independente, porque essa é a linha que está seguindo aí o jornalismo. Além de independente, imparcial, plural, nós recebemos aqui de um lado, de outro, de amarelo, vermelho, enfim. Sim. Vem todo mundo que tem história para contar, porque o nosso lema é muito simples, nós contamos histórias reais e inspiradoras. Tuas considerações finais para a gente fechar o nosso vídeo, mas antes eu quero de coração te agradecer. Que é isso. Que Deus te abençoe. Você também. A você, a família, aos colegas, enfim, a profissão. Uma história incrível de vida e de profissional. Muito obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Muito obrigado, Alan. Por um privilégio estar aqui. Como eu falei no início, algumas figuras emblemáticas já apareceram aqui nesse espaço e eu me sinto um privilegiado. E costumo dizer também, eu não sei o dia de amanhã, mas como você falou, plural, independente, apartidário, sem nenhuma ligação política, sem nenhuma filiação até hoje, nesses mais de 30 anos de profissão. Espero que continue assim, que a gente possa seguir trabalhando de forma honesta, de forma séria, para levar para o nosso ouvinte, para o telespectador, enfim, para quem está nos acompanhando, sempre uma mensagem, uma palavra de credibilidade, porque eu acredito que, no geral, na vida como um todo, a gente tem que ter responsabilidade e tem que ser respeitado. Isso é fundamental e espero seguir por mais tempo assim. Não sei o dia de amanhã, amanhã posso bater em qualquer porta aí, porque eu sou pai de 2 filhos, um menino de 3 anos, uma menina de 8, casado, completamos agora 13 anos, Roberta Coque e eu, e a gente tem muitas dívidas, a gente tem muitas responsabilidades, mas enquanto a gente puder seguir dessa maneira, fazendo o que a gente gosta, e eu gosto do que faço, o momento é muito legal, é de muita felicidade, eu me sinto privilegiado. É isso, cara. Foi um prazer mesmo te conhecer. Obrigado. Prazer é todo meu. Trocar essa ideia contigo, contar a tua história aqui no Valor Entrevista, como eu sempre falo, subimos um nível, porque são de histórias assim que nós, a humanidade, precisamos. Histórias reais e inspiradoras. A você que é nosso seguidor, gostou? Deixa aquele like, faz aquele comentário e, claro, siga o nosso canal nas redes sociais, siga o perfil do Emerson Luiz também. Voltamos na semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau.